Sejam muito bem-vindos ao Wimby English. Eu sou a Teacher Hi. Hi, Teacher Hi. E hoje nós vamos aprender sobre um tempo verbal muito importante. E o nome dele é Present Continuous. O próprio nome do assunto já nos dá uma noção de como que ele é na prática. Continuous é porque está em continuidade. A ação ainda não foi interrompida. Está acontecendo exatamente quando? Agora. Right now, no momento da fala. Para que isso aconteça, nós vamos utilizar algo bem importante na estrutura do Present Continuous, que vai ser o ing. Ele basicamente resume o nosso ando, endo e indo em português. Todos os verbos que têm essa terminação que estão no gerúndio em português, comendo, sorrindo, andando, falando, no inglês vai ser com ing. Então ele é mais simples, você não concorda? Mas a vida não é tão simples e fácil quanto parece. Eu vou só adicionar o ing e tá tudo maravilhoso? Não, nós vamos ter algumas regrinhas para que o funcionamento dele, gramaticalmente falando, esteja 100% nas frases. Na forma afirmativa, a estrutura é sujeito, verb to be, é o nosso querido, amado, odiado por muitos, verbo to be. E se você ainda não entende esse assunto, pelo amor de Deus, gente, tem um vídeo aqui no canal super explicativo com muitos exemplos para que você não erre nunca mais o verbo to be na sua vida. Então, nós temos sujeito, verbo to be, um verbo principal, e esse verbo principal precisa estar com a terminação do ing e o complemento da frase, se necessário for. Como que funciona esse tempo verbal? A maioria dos verbos é somente só eu adicionar ing no finalzinho do verbo. Ai, teacher, tá muito fácil. Tá, né? Eu também concordo. Mas nem tudo são flores. As coisas vão começar a complicar um pouquinho agora, porque vão existir algumas regras específicas. Dependendo do verbo que nós estamos falando, não é só colocar ing e pronto, acabou. E as regras específicas são 3. Então, a regra geral, recapitulando, ing e pronto, acabou. Regras específicas. A primeira, se o verbo terminar com a letrinha E de elefante, eu preciso retirar o E, remover e substituir pelo ing. For example, dance, dançar, tiro letrinha E e venho com ing normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso se eu quiser falar no sentido de dançando, não tô mais falando dançar, dançando, ing. A segunda regrinha é quando o verbo terminar com ie. For example, die, lie, morrer, mentir. Tem essa terminação, o que é que a regra me diz? Eu preciso eliminar, só que dessa vez eu vou eliminar, remover o ie do verbo. Então, eu vou substituir agora esse ie pelo y. Coloco um y no lugar e eu venho com ing. Então, vai ficar dying, lying, agora com y e não mais com ie. E a terceira regra específica é quando o verbo se encaixa na terminação CVC. Não é aquela agência de viagem, gente. Isso aqui não é uma propaganda, quem me dera. CVC vai ser consoante, vogal, consoante. É quando as 3 últimas letras do verbo têm justamente essa terminação. Termina a última com consoante, a penúltima com a vogal e a antepenúltima com a consoante, CVC. Eu preciso dobrar, repetir a última letra, que no caso é a consoante, desse verbo. For example, swim, nadar. Perceba que as 3 últimas letras se encaixam no CVC. E ele me pede o quê? Para dobrar a última. Então, eu vou dobrar, no caso, repetir a letrinha M e eu venho com ing normalmente. Swimming, tendo 2 consoantes. Outro exemplo é o verbo sit, sentar. As 3 letras se encaixam completamente no CVC. Dobrei a última consoante, letrinha T, sitting. Eu vou ter que ter uma atenção maior, mais cuidadosa nessa regra, porque não são todos os verbos que têm essa terminação que eu vou aplicar nessa regra. Eu tenho que ter um cuidado maior.
Por quê? Para se encaixar nessa regra, tem que ser considerados verbos menores, de uma sílaba ou de 2 sílabas. E além desse aspecto do tamanho do verbo influenciar, os verbos que terminam com W ou X não se encaixa nessa regra, mesmo sendo um CVC. Se ele tem essa terminação do W e do X, nada acontece. Não repito nenhuma letra. Então, quando tem esses casos fora da normalidade, digamos assim, o que é que a gente faz? A gente volta para a regra geral, que é o quê? Somente adicionar ing no final. Vamos entender na prática agora com os exemplos na forma afirmativa? He is watching TV. I am studying English. You are dancing at the club. She is cooking the dinner. O que é que todas essas frases têm em comum? Estão acontecendo exatamente agora, no momento que eu falei. Para formar frases negativas é muito simples, porque eu vou ter a ajuda daquela palavrinha not, que significa literalmente não. Então, o not, a posição dele vai estar justamente entre o verbo to be e o verbo principal. O verbo to be, no present continuous, ele está só auxiliando para dar essa ideia de ela não está alguma coisa. Por exemplo, ela não está escovando seus dentes. She is not brushing her teeth. O verbo to be é só para auxiliar, porque ele tem que estar na estrutura, nessa questão de ser e de estar, mas ainda assim nós precisamos de um verbo principal e é esse verbo principal que vai sofrer alteração do ing, ando, endo, indo. Se eu quiser, eu posso contrair, juntar o verbo to be com o not sem problema nenhum. For example, eles não estão brigando. They aren't fighting. Tanto faz. Is not, are not, aren't, isn't. E se você quiser saber mais como funciona o verbo to be, tem um link aqui já no canal explicando tudo bem direitinho para que você não erre mais. Perguntas. Sempre no inglês eu preciso inverter, mudar as posições. Então, se antes a gente estava vindo she is, you are, I am, eu vou inverter essas duas palavrinhas que nada mais é do que o sujeito e o verbo to be. O verbo to be vai lá para o começo da frase e o sujeito fica no segundo plano, sendo a segunda palavra. For example, ela está tomando banho? Is she taking a shower? Yes, she is. No, she isn't. Então, até para dar respostas curtas, eu inicio com yes, com no, depois o sujeito que está na pergunta, e aí eu reafirmo ou eu nego novamente, dependendo da resposta que eu quiser dar. Chegou a hora que você não precisa mais de mim. É o contrário. Eu preciso de você. Deixa aqui seu like, um comentário, uma dúvida. Ai, não entendi direito aquilo. Um elogio, por favor. Um beijo e até o próximo vídeo.